Quem nunca comeu um lanche de pernil na porta do estádio, não é, querido Thiago Salazar? Você tá bem? E é tradicional, hein? Maravilhoso, tudo. E você? Tudo bem. Também, Léo? bem-vindo, viu? Bem-vindo. Prazer estar aqui mais uma vez. Opa. Realmente é muito bom, né? Comer é bom demais. Então, quando a Bom gente junta demais. coisas que a gente ama, que é comida com esporte, com paixão e tudo mais, fica tudo mais gostoso, né? Bom, só para introduzir aqui, hoje a gente vai falar do Corinthians, que vai de mal a pior. A gente vai falar difícil. daquela história do Santos também, Palmeiras. E clássico nesse final de semana. Teve São Paulo goleando, enfim, é um final de semana de uma rodada importante, rodada cheia desse Campeonato Brasileiro. Se preparem, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto e o Salazar conta mais pra gente. Enquanto isso, vocês podem ficar mais amigos lá do, né? Porra, se eu encostar ali, eu não volto. Não é bom? Dura isso, né? Vou ter que te tirar da cozinha depois. Volto já, gente. Agora sim, a gente fala do que fala do Corinthians tá primeiro. Difícil falar do Corinthians, tem né? uma hora, tá difícil, gente. Mas é de mal a pior negócio. O que tá acontecendo, será, hein, Thiago? O professor não tá resolvendo, né? O professor Luxemburgo, já são 7 jogos do Corinthians sem vencer, né? 6 deles com o Vanderlei Luxemburgo no comando. Mas ontem ficou um alento. Ontem o Corinthians encarou o Flamengo, um dos principais clubes da América do Sul, dentro do Maracanã, com 65 mil pessoas, e o Corinthians jogou bem. Isso eu acho até que deixou o resultado ainda mais doloroso, né? O Corinthians jogou bem, o Corinthians criou chances, o Corinthians foi um Corinthians que fazia muito tempo que a gente não assistia, não via. Houve uma evolução, houve uma melhora, mas aí, nos acréscimos do segundo tempo... O Corinthians também era um dos maiores times, né? Era. O Corinthians, o futebol é muito cíclico, né? A gente fala isso. Hoje a gente vê o Palmeiras vivendo essa bonança, o Corinthians já viveu, o Palmeiras foi 2 vezes para a segunda divisão, hoje... Então, assim, faz parte do futebol. Tá no topo, cada hora e o é outro lá embaixo, amargando derrotas. Mas dá para ver, então, já que tem aí um ensaio de um time que pode vingar e dar uma melhorada. Exatamente, Regiane, porque o Corinthians perdeu, o resultado é péssimo, o Corinthians está dentro da zona do rebaixamento, é o 17º colocado, como eu disse, não vence há 7 jogos. Mas está tudo muito no começo ainda. Mas Renato Augusto não voltou. O Renato Augusto provavelmente só dia 31. Renato Augusto deve voltar para a decisão na Copa do Brasil dia 31, até lá é sem ele, mas ficou aquela esperança, porque quarta-feira agora o Corinthians vai para a Argentina e vai jogar a vida lá, vai encarar o Argentinos Júniors lá na casa deles, o Corinthians precisa vencer e ficou aquela coisa, poxa, pelo menos mostramos alguma coisa aqui contra o Flamengo, se jogar assim, talvez dê para conseguir alguma coisa lá, porque até o final de semana passado, o que o Corinthians vinha jogando não dava esperança para ninguém. E é um momento difícil. Pega o Argentinos Júniors, volta, vai pegar esse Fluminense, que é uma sensação no Brasil nesse momento, dentro da Neoquímica Arena, e está precisando mostrar resultado, né, Regiane? A gente está naquele momento que a gente costuma brincar assim, que fase, hein, meu amigo? Que fase. Que fase. Que fase. Ao contrário do Palmeiras, né, Leão? Exato. Mas empatou, né? Que pode até se dar o luxo de um 0x0. Exatamente, 0x0, a gente falando agora do clássico contra o Santos, Palmeiras e Santos empataram por 0x0 na Vila Belmiro, o momento dos dois clubes diz muito desse resultado. Para o Palmeiras, continua sem perder, é importante, está na vice-liderança, está tudo tranquilo. E fora de casa, ainda tem isso. E para o Santos, como o Santos também vive uma situação difícil, empatar com o Palmeiras acaba sendo um bom resultado. Mas o Santos vem surpreendendo, não vem? Está surpreendendo. A gente começou o campeonato falando, poxa, o Santos vai lutar para ficar, para não cair para a segunda divisão. E de repente aparece mais um garoto lá, o David, como centroavante. O time começa a dar uma encaixadinha, está ali em 9º lugar, está no meio da tabela. Para o que se imaginava, está ótimo. Pegando o Palmeiras nessa boa fase do Palmeiras e empatar, não perder, está ótimo. Então, para o Santos, foi um bom resultado, dá para dizer que foi um bom resultado. Foi um jogo meio xoxo, né? Sem muitas chances para os dois lados. O Palmeiras agora pega o Cerro Porteño no Paraguai pela Copa Libertadores da América. O Santos também vai visitar o Audax Italiano, que apesar do nome é um time chileno pela Copa Sul-Americana. Então, aquele resultado assim, não foi um grande jogo, mas ninguém saiu muito triste. Saiu todo mundo meio satisfeito. Agora, quem está muito feliz é o torcedor do São Paulo. São Paulo. Você é São Paulina, Regiane? Não sou. Não sou é corintiana. Olha, a Regiane é corintiana. Né? E o torcedor de São Paulo... Tem São Paulino feliz aqui. Ela hoje tem até físico de São Paulino. Olha o fone de ouvido, olha, ó. Eu disfarço bem. Olha a escuta do São Paulino. Olha lá, ó. Olha lá. Tá felizão nessa aula. Quietinho, quando ele tá quietinho, feliz tá feliz, hoje? né? Hoje. Tá Olha lá, tá feliz, mandando um joinha.
São Paulo está muito bem. O São Paulo está naquela fase oposta do Corinthians, né? Que não é o caso do Pascoal, né? Pascoal, nós estamos murchos, né, ultimamente. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Ele não quer nem olhar de frente, olha lá. Olha lá. Não tá fácil essa fase, né, Pascoal? Mas a gente sai. Não tá difícil. Eu tenho fé. Se o Luxemburgo chegou no Corinthians e ainda não venceu, o Dorival chegou no São Paulo quase que ao mesmo tempo e ainda não perdeu. Está muito bem, agora levou o São Paulo à 8ª colocação, segue invicto no campeonato, mas o Dorival segue invicto. E esse foi o jogão, diferente do clássico, foi um jogão, São Paulo e Vasco no Morumbi. Como é que você explica essa diferença? Seria o time mesmo que é fraco? Olha, eu acho que são situações diferentes. O São Paulo tinha uma crise ali de resultados, um problema ali com o Rogério Ceni, com o elenco e tudo mais. E o Corinthians não. O Corinthians, só nessa temporada, já foram 4 técnicos. Em 5 meses, 4 técnicos. Então você começa a construir e desconstruir. Construir, desconstruir. Fica difícil. Você precisa dar um padrão, um tempo para alguém trabalhar. Claro. E o São Paulo não. Trocou o Ceni pelo Dorival. O Dorival pegou a base do Rogério Ceni, aperfeiçoou, melhorou e está tendo resultado. A gente teve 57 mil torcedores no Morumbi, recorde de público nessa temporada. Apesar do resultado, você olha assim, 4-2, goleada, mas o jogo não foi fácil, não. São Paulo abriu 2-0, o Vasco empatou o jogo 2-2. O Vasco está bem também, e só lá no finalzinho o São Paulo fez mais 2 gols e aí conseguiu confirmar mais uma vitória, mais uma goleada para esse time, para o Tricolor, que vamos ver, né? Campeão. Vai viajar agora também pela Copa Sul-Americana. Mas continua sendo o Botafogo? Oi? O campeão continua sendo o Botafogo? O líder, né? O líder do campeonato continua sendo o Botafogo. O Botafogo venceu o Fluminense no Clássico Carioca. Líder do campeonato e o Palmeiras ali, na cola, na vice-liderança. Tá bom. Bom, só um comentário final aqui, que eu acho que não dá pra gente não falar, porque é o assunto do dia, né? Do que aconteceu ontem. Foi ontem esse jogo? Com o Vini Júnior, né? Acho que é super importante a gente deixar claro aqui o quanto no Brasil existe lei para isso, né? Aqui seria crime, né? Se alguém fizesse uma coisa parecida com isso. E é muito triste ver o quanto o Vini Júnior está sozinho, né? E ficou sozinho naquele momento ali, se indignando, como se fosse uma questão só com ele, né? Como se não fosse com todo um povo. A gente fica indignado com a falta de educação e com os atos criminosos. Que isso, deram um mata-leão nele, gente. É um absurdo. Mas o que deixa talvez a gente mais indignado seja a falta de atitude das autoridades. Sim. Né? A La Liga que comanda, né? É diferente daqui, é uma liga que comanda o futebol local. E o presidente ainda reclamou do Vinícius Júnior, né? Tá tendo até, eles trocaram farpas por notas oficiais. Então você vê que falta das entidades uma atitude mais enérgica, né? No sentido de, olha, ato racista, vai perder mando de campo, vai perder ponto no campeonato, cadê a câmera? Pega, vai ser preso. Falta isso. Né? Pode ser que não tenha lei, mas deveriam existir regras para esse tipo de... Faltam colocar elas em prática. O presidente da FIFA, o Infantino, acabou de se manifestar no Instagram dele, dizendo exatamente isso. A FIFA prevê punição, inclusive dá os 3 pontos da vitória para o time adversário, e ele reclamou disso. Faltou a La Liga, o árbitro, colocarem o artigo que a FIFA tem em ação. Sim. E é um absurdo tão grande isso não acontecer, né? Porque isso pode definir a vida de um atleta. O Vini Júnior já está falando em sair da Espanha, porque não aguenta mais, né? Exatamente. Teve até pouco tempo atrás aquele boneco que penduraram numa ponte lá. Gente, aquilo é uma coisa, aquilo foi uma agressão. Para quem não entendeu, né? O que eles quiseram dizer com isso, né? É um pouco de omissão de um lado e conivência do outro. Não tem como tirar essa La Liga aí? Ali é dinheiro, meu amigo. Paga, é dona, ela que comanda, mas eu acho que tem que pressionar. Eu acho que é o caminho. É isso aí. Eu acho que a gente não podia deixar de colocar aqui a nossa indignação, né, Thiago? Perfeito. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua presença aqui, querido. Bom programa para vocês. Olha lá. E eu aqui, ó. Chegou. Agora eu vou ficar com o meu lanchinho. Você não está entendendo o que é esse lanche, tá bom Thiago? Mesmo? Tá incrível, tá divino. E lembrando que, claro, mais informações sobre esporte sempre às 6 horas da tarde aqui no Gazeta Esportiva, na tela da nossa TV Gazeta, com o timaço de vocês. É isso aí, estarei lá hoje ao vivo. Tá certo. Obrigado. Aproveite o seu lanche. Obrigado, Regiane. Beijo. Boa semana, viu? Vocês, Obrigada. Tchau, Até. tchau. Leãozinho, daqui a pouco a gente conversa mais, tá bom, amor?